e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Denor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Cada vez menos jovens, eu também já cheguei aqui à faixa dos 26. Fala por ti. E se a semana passada dedicámos o nosso episódio também sobre o 25 de novembro ao Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, que na verdade se celebra hoje, com uma manifestação hoje no dia em que estamos a gravar, portanto quando tiverem a ouvir já vai ter passado, decidimos dedicar esta segunda parte do nosso especial 25 de novembro, uma data tão carregada de coisas em Portugal, para falar sobre o 25 de novembro, que se tornou data fetiche da direita política em Portugal, data esta associada frequentemente à derrota de uma hipotética ditadura comunista em Portugal, associada a uma ideia do início da democracia liberal, ou o que quer que isso signifique. Eu também já darei as minhas opiniões, e que desde o ano passado começou a ser comemorada na Assembleia da República com uma sessão solene, semelhante àquela que foi feita e que sempre se fez para celebrar o 25 de Abril. E começo contigo, Adriana, que estavas com particular vontade de falar sobre estas comemorações. Sim, por várias razões. Primeiro, se há maior prova que o 25 de Abril é uma festa popular e o 25 de Novembro é uma celebração de uma tentativa histórica e revisionista de fingir que existia um contragolpe militar, mas na verdade foi uma chatice entre setores das Forças Armadas, é que nós temos a Praça do Comércio fechada e estão a fazer celebrações na Praça do Comércio apenas com representantes institucionais. Não está lá, não está uma multidão de pessoas a celebrar seja o que for, e está-se na Assembleia da República a fazer-se um espetáculo bastante triste. E portanto eu queria primeiro dizer que festa popular e manifestação só existe no dia de 25 de Abril, e isso fica evidente, e hoje isso fica cada vez mais claro. Sobre o dia na Assembleia da República e o que se passou hoje de manhã, e hoje porque estamos a gravar terça-feira, vocês vão nos ouvir quarta-feira e por aí em diante, mas eu estou bastante irritada porque estou a gravar a quente, porque acabei de ver o fim dos discursos na Assembleia da República. Primeiro dizer que, já vamos falar a seguir da perspectiva histórica, mas sobre as celebrações em si, que nenhum discurso me representou mais do que o de Marcos Perestrelo do PS, em que eu sinto-me como pessoa de centro-direita neste estranhíssimo lugar em que o Partido Socialista representa as pessoas moderadas de direita, as pessoas que têm um posicionamento que há uns anos me parecia evidente, que é não houve uma derrota da extrema-esquerda como tentam enfabular estas pessoas da extrema-direita. Existiu uma extrema-direita e uma extrema-esquerda que foram derrotados conjuntos desta data, e Marcos Perestrelo foi absolutamente lapidar sobre isso, e aliás disse claramente que a tentativa de celebração que está a ser feita é muito para impulsionar a extrema-direita, e foi muito bem feito esse discurso. Depois tivemos o triste espetáculo que a Iniciativa Liberal fez, que eu quero desde já dizer, a seguir a Leonor certamente falará sobre isto a seguir, mas e eu também faço uma nota sobre isso, que a Iniciativa Liberal faz uma aclamação de Jaime Neves em cima do púlpito da Assembleia da República. Jaime Neves, que eu não sei como dizer isto de uma forma própria para estar a gravar no estúdio e num podcast minimamente sério, mas foi às meninas no 25 de Abril e preferiu ficar a dormir depois de ter ido às meninas e não fazer parte da nossa festa democrática. Ou, por exemplo, Jaime Neves, que se gabava de jogar futebol com as cabeças de crianças africanas, depois de ter participado e ser a figura central do massacre de Viriamu. E, portanto, algum partido fazer uma invocação de Jaime Neves na Assembleia da República é das coisas
que, como portuguesa, mais me dá reações epidérmicas e mais confusão me faz, porque há tantas pessoas que eles podiam enunciar e podiam colocar nos seus cartazes e podiam colocar nos seus posts das redes sociais e escolher Jaime Neves. Eu durante uns anos achei que era ignorância histórica, chega a um ponto que já é só irresponsabilidade e temos que começar a acreditar que é literalmente aquele modelo e visão que eles no fundo acreditam, porque na verdade Jaime Neves, e já podemos falar a seguir, o principal objetivo de Jaime Neves no 25 de novembro era a legalização do PCP, que foi o maior derrotado na verdade do 25 de novembro, foi Jaime Neves e esse séquito. Depois tivemos Paulo Núncio, pessoa mais sinistra do nosso Parlamento português. E a competição é cerrada. É cerrada, mas ele é absolutamente sinistro. Mais uma vez, também a enunciar Jaime Neves e a levar aquilo que ele sempre levou ao peito, ele e o CDS inteiro, inclusive no 25 de Abril. Uma rosa branca. Porque, e depois do seu discurso fica evidente que o grande problema do CDS relativamente a estas datas é o facto de nunca ter estado pacificado com o 25 de Abril e com aquilo que foi permitido ser feito com o 25 de Abril, e que na verdade acredito que o CDS estivesse muito mais apologista de uma transição pós-regime não democrático como foi feita em Espanha, por exemplo, e não como foi feita em Portugal, com uma revolução popular, com uma questão de não esquecimento, com uma questão de enunciação de todas as vítimas da ditadura militar em Portugal, e parece-me que a proposta do CDS é muito à direita espanhola relativamente a esta data. E vou falar então agora sobre o decadente e horroroso espetáculo que foi feito por André Ventura, que é muito simbólico, e queria dar a minha opinião sobre as celebrações depois de dizer o que é que se passou. André Ventura chegou ao púlpito depois de vários deputados de esquerda, inclusive deputado do Partido Socialista, ter colocado um cravo em cima do púlpito e atirou os cravos para o chão e disse que hoje é um dia de rosas brancas, não é um dia de cravos vermelhos. É exatamente isto que uma extrema-direita que diz que quer 3 Salazares representa. É exatamente isto que uma extrema-direita que defendeu, na altura da pandemia, cercar comunidades ciganas deseja. É exatamente isto que uma extrema-direita que diz que, e vai a congressos dizer que acredita na remigração, acredita. Não acredita nos valores de Abril, não acredita no 25 de Abril, não acha que o regime democrático seja melhor do que o regime não democrático que tivemos, e que se puder e tiver acesso ao poder é exatamente isto que vai defender para Portugal. Atirar cravos para o chão e colocar à força rosas brancas em cima da mesa. A razão pela qual André Ventura pôde fazer este triste espetáculo foi deste governo, a culpa deste governo, isto foi também referido por Marcos Parcelo e muito bem, porque decidiu fazer esta celebração assim. Não decidiu incluí-la dentro das celebrações do 25 de Abril como uma evocação mínima de uma data que sim, que teve algum papel, tal como o 11 de março devia ter sido falado, tal como o 28 de setembro devia ter sido falado, tal como as eleições para a Constituinte deviam ter sido faladas. Não, decidiu-se fazer-se uma data específica, celebrar-se uma data específica, e apenas teve um propósito, que é deixar que a extrema-direita, que a direita revisionista, que nunca esteve pacificada com o 25 de Abril, pudesse ter uma legitimação institucional na nossa Assembleia da República para o poder fazer. Porque se Aguiar Branco fez um discurso a dizer que não percebe porque é que 25 de novembro divide, é exatamente por este tipo de coisas. E aí foi exatamente por este tipo de coisas que desde que o Partido Socialista e desde que o PSD estiveram no governo, desde 76, que nunca tinha existido uma celebração na Assembleia da República do 25 de novembro até o ano passado, e exatamente por isto, porque sabia-se que era isto que ia acontecer. E vou deixar aqui algumas notas antes de passar para a Maria, que já agora está à distância, para avisar quem nos ouve. Eu acho que há aqui 2 pontos fulcrais a discutir sobre o 25 de novembro. Um deles vou falar nesta ronda e o outro vou guardar para a segunda. Por um lado, o embuste memorial que vive em torno destas comemorações, esta farsa de comemoração de uma democracia liberal que é feita desta forma revanchista agora nos últimos anos pela direita e pela extrema-direita. E por outro lado, acho que há também um debate para ter sobre o fim do processo revolucionário e sobre o que é que o 25 de novembro também significou do ponto de vista histórico para a esquerda e para a esquerda, tanto o PC como a esquerda à esquerda do PC, na altura que seguiu ao período revolucionário. Em primeiro lugar, dizer que estas comemorações são um embuste porque são uma forma de a direita
e concordo com muito o que a Adriana disse, não conformada com o legado do 25 de Abril, que nasce da democracia. A gênese da nossa democracia é revolucionária porque os direitos sociais, políticos, as liberdades fundamentais, o fim da censura, da polícia política, da guerra colonial, a descolonização, tudo isso tem uma gênese revolucionária. E quem não está contente com isso precisa de arranjar uma data alternativa para se auto-justificar perante o regime democrático em que nós vivemos. E acho que isso é muito claro, que só celebra o 25 de novembro aqueles que não querem celebrar o 25 de abril, porque foi precisamente nesse dia que o fascismo caiu na rua, extinguindo-se os seus principais aparelhos de repressão e garantindo logo desde o início as liberdades fundamentais, e também garantiu a liberdade partidária que permitiu a partidos como o CDS existirem. E neste sentido eu recomendo até uma intervenção no Parlamento do Fernando Rosas, a.k.a. o meu pai, que foi feita em 2009. Encontram isso muito facilmente no YouTube, em que eu acho que ele explica muito bem. Na altura é dirigida contra o CDS, que era o que havia de pior na Assembleia da República na altura. Saudades, não é? Daquilo que não vivemos. Exato. E acho que ele explica muito bem esta ideia de porque é que é um embuste memorial e uma data que é procurada, e tem havido vários trabalhos sobre isso. Ricardo Noronha tinha um artigo muito bom sobre isso no 74, que entretanto foi uma plataforma que deixou de existir, mas ele vai publicar agora um livro sobre este assunto do 25 de novembro e que eu acho que vale muito a pena. E deixo também outra recomendação para já, também porque muito do que eu estou aqui a dizer tem a ver exatamente com o que estes autores disseram. Um livro do historiador Manel Loff chamado Ditaduras e Revolução, Democracia e Políticas de Memória, que fala exatamente como a partir dos anos 80, a partir do fim do período revolucionário, se há uma viragem memorial em que se começa a pensar o período revolucionário como uma espécie de delírio juvenil, e que após o 25 de novembro teríamos chegado a uma democracia consolidada e que o caminho sempre tinha sido esse, mas que houve uma espécie de loucura momentânea que foi o período revolucionário. E isso é mentira. Eu a seguir na próxima ronda vou falar um bocadinho sobre isso, mas para adicionar aqui algumas questões sobre as comemorações em si e esta disputa memorial, acho que é importante também falar, e neste caso falar também do próprio Jaime Neves, que se tornou estranhamente uma figura, de repente parece que é uma figura destacada e importante da direita, como se fosse um grande personagem histórico que nunca foi. Jaime Neves era responsável operacional dos comandos em Moçambique quando no massacre de Viriamu, onde em 3 aldeias cerca de 500 pessoas foram brutalmente assassinadas, mulheres, crianças, grávidas, violadas e torturadas. Foi uma figura que de repente passou a figurar em cartazes no espaço público da iniciativa liberal, da iniciativa liberal, e que agora é gabado como uma espécie de herói de uma democracia liberal que foi restabelecida contra as forças comunistas. Ele é que garantiu que havia liberdade de expressão. Quer dizer, é uma coisa que não tem qualquer sentido. E termino, antes de passar aqui para a Maria, dizendo apenas que só há uma celebração a fazer-se, é a do 25 de Abril, e mesmo essa não deve ser uma celebração acrítica e nostálgica, porque, como eu tentarei explicar na segunda ronda, o 25 de Abril não foi só uma espécie não foi uma coisa simples de uma queda de um governo, de uma ditadura fascista que desembocou naturalmente numa democracia de tipo liberal. Foi uma luta cerrada, difícil, cuja conclusão não se sabia, entre forças revolucionárias e forças, enfim, não revolucionárias, representadas muito pelo Grupo dos Nove, mas também com uma forte intervenção da extrema-direita, com atentados terroristas, com assassinatos, com sedes do Partido Comunista assaltadas. Quer dizer, não há um caminho óbvio entre o 25 de Abril e a democracia liberal. E acho que isso é importante falar, e passava se calhar então à Maria para ela nos dizer um bocadinho sobre o que é que acha desta coisa das comemorações e desta disputa pela memória que está mais em jogo que nunca. Bom, eu estou doente em casa, por isso é que estou aqui à distância, e peço já desculpa porque isto é um episódio super importante.
E é super importante porque temos pessoas que foram derrotadas no 25 de novembro, a celebrar o 25 de novembro, tirando os escravos do 25 de abril do púlpito e dizer que é o dia de rosas brancas. E isto é perceber o 25 de novembro de uma perspectiva de combate ideológico pela memória histórica do 25 de novembro. André Ventura, o que está a fazer é o que faz com todos os assuntos, está a tentar fazer um combate ideológico, uma guerra cultural, tal como faz com a imigração, tal como faz com a saúde, inclusivamente. Está a tentar fazer também com o 25 de novembro, utilizando alguma direita que se vê abandonada, como a Adriana explicou, e bem, que se vê abandonada pelo 25 de abril. Direita essa que integrou na altura o 11 de março, ou não tendo integrado o 11 de março, que foi depois vítima do insucesso, e ainda bem que foi um insucesso, do golpe spinolista no dia 11 de março, que levou a um afastamento de alguma direita mais à direita, e que depois vê no 25 de novembro uma espécie de contra-25 de abril. Isso é ignorar que André Ventura, se estivesse vivo nesta altura, provavelmente teria acreditado na suposta Operação Matança da Páscoa, que era supostamente apoiada pelo Bloco Soviético e que levou a que o general Spínola fosse para Tancos, iniciasse este golpe contra o EBFA, que havia liderado a Revolução de Abril, e que depois o Grupo dos Novos esteve muito envolvido e foi, para mim, o principal ator no 25 de novembro, e contra os quais André Ventura provavelmente teria desgostado. Ou seja, André Ventura faz parte desta direita, caudilhos conservadores, que foi derrotada no dia 11 de março e que também foi derrotada no dia 25 de novembro. Portanto, ver André Ventura a subir ao púlpito, a tirar os cravos, depois quando diz, inclusivamente, que estes 50 anos são uma bandalheira, eu acho que alguém lhe deveria perguntar: são uma bandalheira porquê? O que é que isso tem que ver? Ou seja, porque é que diz 50 anos, os últimos 50 anos? Está a tentar enaltecer os 50 anos anteriores? É isso que está a tentar fazer. André Ventura, quando faz todas estas coisas, está a sinalizar que ele próprio é derrotado do 25 de novembro. Portanto, reparem, eu acho isto antes de passarmos à discussão sobre a memória histórica do 25 de novembro, o que é que aconteceu efetivamente, para fazermos uma discussão mais histórica, mas ver estas comemorações da direita a encaixar no discurso e encarrilar no discurso da guerra cultural do Chega, de André Ventura, é uma pena, porque o PSD, e como a Adriana disse, eu ouvi a Adriana a dizer no início, e eu concordo, que é quem está no centro-direita neste momento, infelizmente, especialmente com estas comemorações, só tem o Partido Socialista como casa no meio destas comemorações, porque o Partido Socialista é que saiu quando André Ventura cospe, e desculpem a palavra porque é super forte, mas foi muito forte o que André Ventura fez. André Ventura cospe no 25 de abril quando vai ao púlpito falar sobre o 25 de novembro. É André Ventura que encabeça, e outros elementos da direita mais radical, que estiveram sempre calados até ao aparecimento do Chega. Eu ouvi a Adriana dizer no início, e eu tenho que concordar, que quem é de centro-direita, de centro-esquerda, mas neste caso é importante dizer, quem é de centro-direita só tem no Partido Socialista. Só no Partido Socialista é que encontra alguma representação no meio destas comemorações do 25 de novembro. E eu digo isto porque o Partido Socialista levantou-se, parte do Partido Socialista levantou-se quando André Ventura decidiu cuspir, e desculpem a palavra, eu sei que é forte, mas é ponderada, decidiu cuspir na memória do 25 de abril, quando retira os cravos vermelhos que estavam no púlpito e diz que hoje não é dia de cravos. Ora, claro que vocês podem só dizer, mas isto é uma operação simbólica de André Ventura, mas é precisamente por isso que é grave, porque o que André Ventura está a fazer com o 25 de novembro, e está a levar o Partido Social Democrata nesta onda, como em tantos outros assuntos, infelizmente, e o Partido Social Democrata, que foi muito importante no 25 de novembro, a par do Partido Socialista, e aqui
particularmente Mário Soares, que foram os principais cabecilhas do 25 de Novembro contra os radicalismos dos dois lados. O Partido Social Democrata está a abdicar da sua herança histórica quando deixa e permite que André Ventura faça estes números, quando equipara o 25 de Novembro ao 25 de Abril. O 25 de Novembro não é equiparável ao 25 de Abril e isso não retira de todo o significado histórico do 25 de Novembro, que é importante, mas sem 25, e isto já está a tornar-se lá para Alice, mas é importante repetir, sem 25 de Abril não existiria este 25 de Novembro. É evidente que se nós quisermos inclusivamente celebrar a democracia liberal, celebramos também as primeiras eleições a 25 de Abril de 1975, equiparamos também ao 25 de Abril de 1974. Não. Mas também é uma data fundadora da democracia liberal. Portanto, eu tenho imensa pena que o Partido Social Democrata esteja a embarcar nesta incursão revisionista do Chega. O Chega que foi um dos derrotados do 25 de Novembro e agora está a tentar não ser, antes de passarmos depois a esta discussão mais histórica. Sem me perdendo tempo, porque hoje é a stalinista das horas que modera este episódio, Adriana, passo para ti para falar um bocadinho sobre esta perspectiva histórica de quem são os derrotados e os vitoriosos do 25 de Novembro, o que é que de facto significou o 25 de Novembro, enfim. Nós já discutimos isto várias vezes, esta data, e eu separo-me, por exemplo, da tua esquerda, Leonor, quando... Obrigada. Separo-me nesse aspecto quando se fala que o objetivo final do 25 de Abril não deveria ter sido o consumar-se de uma democracia liberal, que a legitimidade de 25 de Abril vem da legitimidade revolucionária democrática, e eu aí separo-me. O que é que eu não me separo? Eu não me separo na veracidade histórica. Eu não me separo nesta ideia que a direita teve que arranjar uma data para conseguir, de alguma maneira, subalternar o 25 de Abril. Quando, na verdade, o que nós falamos sobre o 25 de Novembro, e como colocámos nas histórias e falámos na semana anterior sobre o verdadeiro 25 de Novembro, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência de Género, tive um conjunto de homens a fazerem mansplaining sobre o quanto o 25 de Novembro realmente foi super relevante e íamos ter uma ditadura comunista. Para estas pessoas, leiam um livro, mas se não quiserem ler um livro, vou-vos só dizer o seguinte. Olha que não. Olha que não. E repare que homem que leu tipo 2 livros na vida e vê Reels no Instagram e acha que é culto, repare que o conceito do 25 de Novembro foi uma disputa dentro de um setor das nossas Forças Armadas, dentro dos paraquedistas, que tinham um problema sobre a sua manutenção de carreira. Portanto, isto foi uma situação de, dentro dos militares, e dado que os militares estavam também no governo, e haveria uma disputa enorme e uma promessa pela parte de Costa Gomes e de quem estava de facto com o poder político de entregar um conjunto de coisas aos paraquedistas que depois sair esforado. E nas palavras de Mário Tomé, referindo-se ao seu oficial superior, em que disse e explicou várias vezes que o problema do 25 de Novembro tinha a ver exatamente com o problema de carreira, chamando ao seu oficial superior, para além de burro, estúpido. Portanto, o facto fulcral aquela encenação de que isto foi um contragolpe iniciou-se por um conjunto, um setor de pessoas, neste caso os paraquedistas, que achavam que estavam a ser subalternados, por exemplo, relativamente aos comandos e relativamente aos fuzileiros, e achavam que estavam a perder força dentro do difícil entrecruzar de posições e de hierarquias de poder dentro das forças militares do país, porque na verdade estávamos numa situação em que os militares tinham demasiado poder político. O que aconteceu foi que Jaime Neves utilizou esta data e a propensão desta data, e algumas pessoas muito ligadas ao Copcon, muito ligadas ao Hotel Saraiva de Carvalho, e algumas destas pessoas que evidentemente tinham uma militância política dentro do PCP, que insistindo nesta sublevação pela parte dos paraquedistas, existiram rumores, porque nesta altura existiam rumores relativamente a tudo, de que poderiam fazer um contragolpe militar. Isto durou umas horas. Álvaro Cunhal esteve constantemente em comunicações
com o Centro de Controlo, com o Vasco Lourenço, com o Costa Gomes, esteve constantemente em comunicação e a deixar bem clara a posição do PCP, que era: não existirá pela mão do PCP e apoio do PCP e militantes do PCP sancionados pelo partido alguma tentativa de golpe ou de contragolpe militar. Não aconteceu. Portanto, esta ideia de que existia uma vontade do PCP de fazer um contragolpe militar foi uma metáfora e foi uma fábula criada para o objetivo final da data, que foi muito simples. Os comandos, que eram muitíssimo ligados à extrema-direita e, por exemplo, e com todo o respeito pelo trabalho que tiveram pelo país, por isso é que quando André Ventura estava a fazer hoje o discurso na Assembleia da República, se levantaram todos e lhe bateram palmas. Portanto, esta área das nossas forças militares, muitíssimo ligadas à direita, muitíssimos spinolistas, que tentaram utilizar esta data para o seu objetivo final, que era a ilegalização do PCP. E é por isto que eu vou terminar dizendo isto, porque eu já falei disto tantas vezes e a Leonor também pode adicionar depois ao que eu disse, porque eu acho que nisto estamos bastante de acordo, porque na verdade são factos, não é? O ponto fulcral é que o que Jaime Neves queria fazer, e os militares mais direita, muito ligados ao spinolismo, era a ilegalização do PCP. PCP esse que já tinha, até nas urnas, uma força popular muito inferior àquilo que se tinha pensado que poderia vir a ter, e portanto uma tentativa de, por assim só, eliminar a dificuldade que o PCP colocava a estas forças de direita que consideravam que eram, por exemplo, tinham sido profundamente contra o facto de, depois do 25 de Abril, que se estivesse a caminhar para se terminar e se sair das ex-colónias, terminar com o imperialismo português, terminar com o colonialismo português e, portanto, sair desse rodo. Vou terminar só dizendo que a Leonor já falou do massacre de Viriamu, não vou voltar a mencionar que o que se passou pós 25 de Novembro, que fica para a história, foi a inscrição na Constituição da ilegalização de partidos fascistas e a não ilegalização do PCP. Portanto, digo com toda a certeza e com toda a convicção, os maiores derrotados do 25 de Novembro são a extrema-direita, foram a extrema-direita fascista, a extrema-direita revisionista, a extrema-direita que nunca esteve pacificada com o rumo do 25 de Abril e cujo objetivo final era a legalização do PCP e não existir o fim da guerra colonial. E, bem, vou aqui acrescentar algumas coisas. Lá está, eu queria dividir na primeira intervenção que fiz um bocadinho esta ideia de falar primeiro do embuste político, do embuste memorial especificamente, relacionado com as políticas da memória e como institucionalmente o Estado português escolhe lembrar o seu passado e a gênese da sua democracia, e sobre esta ideia de que o 25 de Novembro trouxe uma espécie de normalização democrática e que foi o que garantiu direitos políticos e sociais e liberdades. Mas gostava agora de falar um bocadinho para lá deste revisionismo, falar um bocadinho do ponto de vista da esquerda, do que é que significou a Revolução e de quando é que as coisas surgiram. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer que, eu já repeti isto várias vezes, até nos anos passados, que a gênese da democracia portuguesa é revolucionária. Houve um golpe no dia 25 de Abril, como toda a gente sabe, que rapidamente se transformou numa revolução social. E muitos dos direitos que foram conseguidos, o direito à greve, muitos dos direitos relacionados com o trabalho, as liberdades, as próprias liberdades de expressão, de associação, de reunião, a pluralidade partidária, o salário mínimo, as férias pagas, foram direitos conquistados pelo poder popular, no sentido em que foram direitos que foram conquistados pelo movimento social, nas unidades coletivas de produção, nas comissões de fábrica, nas comissões de bairro, nas ocupações, e que depois foram mais tarde outorgados e confirmados pelo poder institucionalizado, porque o próprio povo português o garantiu nas ruas e na sua ação num contexto revolucionário. Não houve nenhum caminho direto para a democracia liberal e a revolução não foi um desaire insignificante. É verdade que, por outro lado, muitas destas conquistas revolucionárias foram sendo lentamente apagadas. As nacionalizações, as coletivizações e, enfim, cada ataque aos direitos no trabalho, cada ataque aos direitos à greve e aos direitos sindicais são ataques ao que também é esta gênese revolucionária
da nossa democracia. E sem as nacionalizações, sem as coletivizações, sem as greves, sem as manifestações, a nossa democracia não seria a mesma. Mesmo com todos os cortes e com todos os direitos e com todos os traços dessa revolução que existiu na Constituição de 66 terem sido gradualmente coartados pela direita e também pelo Partido Socialista, a verdade é que a nossa democracia não seria a mesma. E é essa a data, 25 de abril de 1975. Agora, isto não significa, e isso por um lado eu concordo, que desta revolução e deste processo saem sem dúvida derrotados os fascistas e os revanchistas que foram relegados à ilegalização na Constituição, o que, como nós vimos ao longo dos últimos 6 anos, não significou assim tanto na prática. No que toca à legalização de um partido fascista que neste momento se senta confortavelmente na Assembleia da República, a verdade é que com o fim da Revolução, com o fim do período revolucionário, houve também outros derrotados. E acho que é importante dizer que a esquerda tinha um projeto diferente de sociedade, que não era o da democracia liberal, não era o da democracia burguesa, como nós lhe queiramos chamar. Era um projeto de um país diferente, era um projeto de um país socialista, de um país com um sistema económico diferente daquele que acabou por existir. E acho que há também, que não há problema nenhum em dizer que a esquerda revolucionária também sai derrotada do processo revolucionário, um processo no qual não era garantido o seu fim, em que esteve em cima da mesa a disputa de uma sociedade, da futura sociedade portuguesa. E acho que é também importante, e eu acho que já falei disto no passado e termino com isto, dizer que o 25 de Abril é a nossa data, falando do ponto de vista da esquerda, é uma data de grande importância para nós. É uma data de abertura de um processo revolucionário e de fim da ditadura fascista, da guerra colonial, e de garantia de uma série de direitos. Mas nós precisamos também de superar a ideia de Abril, no sentido em que muito do que foi conquistado no processo revolucionário foi mais tarde derrotado e a cada dia é mais derrotado, e que não nos devemos agarrar cegamente à ideia do 25 de Abril e dos valores de Abril, e devemos ser capazes, ou seria bom que a esquerda fosse capaz de conquistar novos referentes, de conquistar novas datas, e de apontar para este sistema político e dizer: este já não é o nosso sistema político, este já não é o nosso sistema, o sistema pelo qual se fez a revolução. E acho que isso seria uma discussão muito importante para se ter à esquerda. Mas passo para ti, Maria, para esta nossa ronda final. Eu gostei muito da tua intervenção porque é verdade que a própria esquerda revolucionária, e com a esquerda revolucionária falo principalmente da esquerda à esquerda do Partido Comunista Português, por isso é que eu concordo com o Bloco de Esquerda quando tenta sentar-se à esquerda do Partido Comunista na Assembleia da República, e o PC manda os braços ao ar a dizer que não, que está mais à esquerda do Bloco de Esquerda. Mas é importante para quem é de esquerda e nos ouve e conhece a história da esquerda portuguesa à esquerda do Partido Comunista, isto é evidente, mas o Bloco de Esquerda é constituído inclusivamente pelo partido de Mário Tomé, que estava à esquerda do Partido Comunista Português e que depois cria uma das tendências da qual a Leonor faz parte no Bloco de Esquerda, estava à esquerda do Partido Comunista Português e que durante o verão quente e também durante os meses que antecedem o 25 de novembro, estava contra este grupo moderado, um grupo dos 9 do MFA. Para as pessoas, isto numa perspectiva histórica, é importante nós percebermos que o que estava em disputa, e por isso é que eu gostei da intervenção da Leonor, porque dá para perceber isto bem, o que estava em disputa antes do 25 de novembro e o que o 25 de novembro consegue, para além daquilo que a Adriana disse e que eu já tinha dito também, que é a derrota do radicalismo de direita, das forças mais radicais da direita que tinham tentado um golpe no dia 11 de março, encabeçados pelo Spínola, o que estava em disputa eram duas perspectivas de democracia diferentes. Há de um lado a democracia popular e há do outro lado uma democracia liberal. E a democracia liberal não é defendida pelos setores mais à direita. A democracia liberal é defendida pelo grupo dos 9, que publica um documento em agosto, que é o documento dos 9, ou o documento Mel Antunes. Mel Antunes, sim, uma das figuras centrais, não é Jaime Neves. Mel Antunes, que
pretende clarificar as posições políticas e ideológicas dentro do movimento das Forças Armadas, e é a primeira vez que o povo percebe cá fora que existem divergências políticas e ideológicas dentro do MFA. Ou seja, o movimento das Forças Armadas, este documento do Grupo dos 9, opõe-se a esta tentativa de tomada de posição de uma concepção de democracia que é oposta à democracia liberal e que sim, que tinha o PCP envolvido, o PCP com forças radicais da esquerda, radical mais à esquerda do que o PCP, e que pretendiam sim que a democracia que fosse instaurada a seguir à Revolução fosse uma democracia mais próxima de uma democracia popular ou de uma democracia revolucionária. Isto que a Leonor diz, que é a nossa democracia liberal, e eu discordo, tem uma gênese revolucionária. Eu discordo, porque não tivesse acontecido o 25 de novembro, é verdade. Ou seja, a tese que os movimentos da esquerda mais radical e que o PCP estavam a defender durante o verão quente era que a democracia é um processo constante, é um processo revolucionário que não acaba. A democracia inicia-se com o 25 de Abril para estas forças e continua porque a revolução não tem um fim. E o que o 25 de novembro efetivamente faz dentro do MFA, dentro das Forças Armadas, é pôr um fim a este processo revolucionário da democracia e, efetivamente, assentar uma ideia diferente, que é a ideia da democracia liberal. E quando eu estou a dizer democracia liberal, digo uma democracia ocidental, apesar do próprio MFA, do Grupo dos 9, se opor tanto ao modelo soviético de democracia como aos modelos sociais-democratas da Europa. E isso vê-se no documento dos 9 e na reação do documento dos 9 à resposta do Hotel Saraiva de Carvalho, e um documento que o Mário Tomé, que é o tal da UDP, escreve, que é a autocrítica revolucionária ao COPCON, ao documento COPCON. E isto tudo, para quem quer perceber esta altura, é muito importante ir ler estas coisas, porque sim, o 25 de novembro ainda é uma data nebulosa, sim, o 25 de novembro não se percebe exatamente o porquê que o PCP recua, mas é verdade que o PCP recua, e que é criticado pelas forças mais à sua esquerda, até hoje, por ter recuado. E daí o PCP ser visto por pessoas que na altura eram ligadas à UDP, que eram ligadas ao PRP-BR, que eram ligadas ao MES, como uma força mais à direita do que eles próprios. E, portanto, sim, isto para as pessoas perceberem que o 25 de novembro não é uma vitória da direita. O 25 de novembro é uma vitória das forças moderadas que defendiam, sim, a democracia liberal em oposição a esta democracia revolucionária. E está tudo bem com as duas posições. Há várias formas de conceber a democracia. Efetivamente, o 25 de novembro assinala a vitória de uma delas. Agora, a direita querer reivindicar, como o CDS, por exemplo, querer reivindicar a memória do 25 de novembro, e sim, e a Leonor está a especializar-se em doutoramento sobre a memória, e é muito interessante o que a Leonor disse, é muito interessante nós vermos como é que o combate ideológico pela memória histórica está presente não só neste caso, como em vários casos da nossa democracia, inclusivamente em relação ao colonialismo. Mas aqui é um exemplo claro da forma como neste momento é a direita radical que está a fazer o combate ideológico através das guerras culturais, porque isto é só uma guerra cultural. Por alguma razão, neste momento, o 25 de novembro fala-se mais do que nos anos 80. E outra coisa, com as pessoas que falam, só para terminar, para quem fala dentro da nossa democracia, ainda dos combates extremados que existiram, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, nos anos 70, inclusivamente nos anos 80, a seguir para os anos 80, eu gostava de relembrar que um dos grandes fundadores a quem nós devemos imenso, que é Mário Soares, decidiu perdoar tanto a esquerda como a direita para avançarmos, para pôr um fim a estes processos que são naturais dentro de um processo revolucionário, mas que nós não devemos, para conseguirmos construir a nossa democracia e para que ela dure mais de 50 anos, não devemos estar sempre
a retroceder a esses tempos e a fazer aquilo que Mário Soares precisamente não queria que nós fizéssemos, que era estar em constante revisionismo, em constante apagamento da história e em constante ressentimento em relação a atos que foram feitos num período ainda de consolidação democrática, num período pós-revolucionário. É problemático que nós o façamos neste momento, e eu gostava muito que o 25 de novembro fosse lembrado, sim, com certeza, mas pelo que foi efetivamente, não como uma construção da direita radical ou como uma construção dos setores que foram derrotados pelo 25 de novembro. E passando às nossas recomendações, aqui um bocadinho para trocar a ordem, Maria, pergunto o que é que recomendas a quem nos ouve? Bom, eu gostava de recomendar duas coisas do Pacheco Pereira, que acho que é particularmente importante nesta altura. É um artigo que escreveu no Público, chamado Pontos nos Is, do 25 de novembro, e o outro é a exposição da Associação Cultural Efêmera, que se chama Francisco Sá Carneiro e a Construção da Democracia Portuguesa, que vai estar até janeiro, se eu não estou em erro. E acho que é importante para quem quiser perceber mais sobre esta memória histórica, para não se deixar instrumentalizar pelos combates ideológicos pela memória histórica da Revolução e da história do nosso país. E passando à minha recomendação, sendo que eu já deixei duas recomendações, tanto do trabalho do Manuel Loff como do Ricardo Noronha, gostava de deixar uma recomendação aqui final de um livro que não tem nada a ver com o 25 de novembro, mas que eu li recentemente e que me marcou bastante, achei mesmo assim um soco no estômago, chamado Small Boat, do Vincent Delacroix, que foi shortlisted para o Booker Prize em 2025, e é um livro de ficção, é bastante curtinho, feito a partir de uma história real de um barco de migrantes que tentava atravessar o Canal da Mancha e que acabaram por morreram 27 pessoas, incluindo uma criança, e houve uma operadora francesa, as autoridades francesas e inglesas estavam em contacto sobre o barco, e houve uma operadora francesa que os deixou deliberadamente morrer, sabendo que não vinha resgate do lado inglês, e aliás ficaram gravadas as opiniões e as coisas sinistras que ela disse quando, enfim, entre as chamadas que teve com este barco. E acho que vale muito a pena ler, porque também toca nestes temas da desensibilização face à vida das pessoas não brancas, não europeias. E passo para ti, Adriana, para terminares as nossas recomendações em grande. Sim, vai também ser muito fora do 25 de novembro. Ainda bem, também sim, já chega um bocadinho de 25 de novembro. Depois de termos tido Brad Summer, eu acredito muito no Rosalia Winter. Lux Winter. E vou recomendar a La Perla para todas as minhas miúdas que estão a perder o seu tempo com um terrorista emocional, o maior desastre mundial e a decepção local, e perceberem que as mulheres não são jardins de infância para homens incapacitados emocionalmente e que precisam de ir para a terapia. Portanto, como está a chegar o Natal, se estiverem numa situação dessas, ofereçam-lhe um voucher para ir à terapia e abandonem esse barco, porque mulheres são mulheres, não são jardins de infância. E deixo essa sugestão e ouçam esta música em loop, porque não só ajuda, como é uma ótima forma de ver uma situação destas. E com estas chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast, no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.